A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui e hoje meditaremos no livro de Neemias, capítulo 6, versículo de número 3, que está escrito assim: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra para ir ter convosco? A mensagem que eu quero trazer de reflexão, ela é intitulada O Projeto Aprovado por Deus. Quantas vezes queremos ter os nossos projetos aprovados por Deus e não sabemos como? Fazemos orações repetitivas e Neemias vai deixar o exemplo de 9 orações no seu livro que foram respondidas por Deus. O nome de Neemias significa Jeová consola. Ele vai viver um período em que o povo de Deus, o povo judeu, está em pós-cativeiro. Eles já haviam vivenciado 70 anos de cativeiro, que fora profetizado pelo profeta Jeremias. A Bíblia vai discorrer que após esse período de 70 anos, como estava o povo judeu. O grande templo da glória de Deus havia sido derribado na primeira fase de invasão do cativeiro. O cativeiro se deu por 3 invasões por parte de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia. Na segunda, ele destrói o grande templo da glória de Deus que foi construído pelo rei Salomão. Mais tarde, no período pós-cativeiro, eles também retornam em 3 fases para dentro de Jerusalém. Os judeus que restaram remanescentes no período após 70 anos de cativeiro retornam para Jerusalém também em 3 fases. A primeira se sucedeu cerca de 538 a 515 a.C., junto com Zorobabel, governador do povo de Judá, e com Josué, filho de Josadaque, que é o sumo sacerdote. E Deus permite que Zorobabel reedifique o templo. Você se lembra que o profeta Ageu chegou a profetizar no capítulo 2 e versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Sim, eles estavam preocupados porque o primeiro templo, a estrutura era maior. O fundamento era maior. E agora eles estão vendo, junto com Zorobabel, algo menor. E Deus está preocupado com a restituição, não só política do seu povo. Não mais está preocupado somente em inserir o povo politicamente como eles estão preocupados. Deus está preocupado com a sua glória. E está ali Ageu e Zacarias, que são profetas pós-cativeiro. Passaram-se 20 anos, se erigiu o templo, mesmo com muitas dificuldades, e aqui está Neemias. Neemias não está em Jerusalém, ele provavelmente é um dos que nasceram em meio ao cativeiro, porque ele é um homem que serve o rei Artaxerxes na Pérsia como copeiro. A Pérsia, o Império Medo-Persa, os medos e os persas se reúnem e eles vencem o Império Babilônico, e agora quem manda no governo e no mundo antigo é o Império Medo-Persa. Neemias está ali servindo o rei Artaxerxes, como vários dos judeus que não foram repatriados, que decidiram, por ter família, por já ter constituído certa estabilidade financeira ali no Império Medo-Persa, decidem ficar por ali e não vão na primeira leva com Zorobabel e com Josué. Esdras também faz a condução da segunda fase do retorno dos judeus para Jerusalém. Foi cerca de 458, 456 a.C. e a terceira fase, da mesma maneira que o inimigo invadiu por 3 vezes, destruiu tudo aos poucos, Deus vai os restituir novamente a terra deles natal em 3 fases. A terceira vai ser conduzida através de Neemias. Neemias agora está lá trabalhando confortavelmente no palácio de Artaxerxes, e ele recebe um dos seus irmãos chamado Anani. Provavelmente, se não é um irmão de sangue, é um irmão por parte de corrente parental.
Anani faz uma viagem longa que distava mais de 1.300 quilômetros, trazendo notícias dos que foram repatriados do remanescente. E Neemias agora vai perguntar para ele como estão os nossos que voltaram do cativeiro para Jerusalém. Ele vai receber uma notícia pesada, porque Anani lhe responde: os que voltaram do cativeiro estão em grande miséria e desprezo. Esse mês que ele recebe é um mês imprescindível. Ele recebe a notícia no mês do Quisleu. No nosso calendário, Quisleu é entre final de novembro, início de dezembro. Guarde essa data. Neemias, quando ouve essa terrível e factícia notícia, ele começa a chorar e se lamentar abundantemente. Mas a primeira coisa, a primeira chave, o primeiro ponto que mostra como um projeto é aprovado por Deus, quando um projeto é aprovado por Deus, que ao invés de somente chorar e se lamentar, ele vai orar e jejuar ao Deus dos céus. Ele sabia quem recorrer em um momento de crise. Ele sabia quem recorrer quando a alma estava angustiada. Nós também precisamos aprender com Neemias que não basta servir a Deus, que não basta levar o nome de Deus, ter o nome de cristão, crente, evangélico, de qualquer denominação que seja. Precisamos estar focado em orar e jejuar. Nós podemos nos alimentar e chorar, mas devemos orar e jejuar. Essa oração e esse jejum discorrem por um período de 4 meses, e nós vamos ver mais à frente esse período se confirmando. Mas há um conteúdo nessa oração que é a chave para o projeto de Neemias começar a ser aprovado por Deus. Qual é a chave? As palavras da sua oração. Neemias ora e intercede, e ele redige aqui neste livro a oração que ele fez perante o Deus dos céus. Ele ora e a primeira frase que ele diz na sua oração é: ó Deus grande e terrível. Ó Deus grande e terrível. Quando estamos em grande aflição, quando os problemas parecem querer solapar a nossa vida e a nossa esperança e até mesmo a nossa fé, Neemias, diante de ver a sua nação em miséria e em desprezo. Que miséria era essa? A cidade estava destruída. Ela possuía muros, ela possuía portas. Entretanto, Anani disse que as portas estavam comidas a fogo desde a época de cativeiro. Também os muros estavam fendidos e rachados ao chão. A cidade de Jerusalém estava em escombros, e os que retornaram não tinham estrutura alguma financeira para retomar sua vida e voltar à alegria cotidiana. Tinha adoração, tinha templo, entretanto a vida financeira estava caída, solapada. Mas Neemias, ao invés de declarar a grandeza dos seus problemas, como costumeiramente fazemos em oração, ele ora dizendo: ó Deus grande e terrível. Precisamos aprender com Neemias a proclamar as grandezas de Deus mesmo em meio ao caos. Proclamar o tamanho do nosso Deus diante dos problemas em que passamos, que vem para nos solapar. E agora Neemias diz: ó Deus grande e terrível, capítulo 1, verso 5. Deus grande, que guardas o conserto. Ele tem certeza que mesmo o povo judeu sendo infiel, Deus é um Deus que cumpre com a sua palavra, que cumpre com a aliança que fez com o seu povo. Ele tem a certeza que Deus é aquele que não mente, que ele cumpre tudo que diz. E ele fez uma aliança com o povo de Israel, ou agora bem focado em Judá, porque eram judeus que passaram por 70 anos de cativeiro. É bem verdade que também retornaram judeus de dispersão junto com eles, mas aqui está Neemias declarando: o Senhor guarda o conserto para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Ele está dizendo que ele está lá longe da cidade natal dele, longe da cidade dele de adoração, de Jerusalém, mas ele declara
que mesmo diante de tudo isso, ele está orando e jejuando, e que ele é um homem que confia em Deus, num Deus grande, num Deus que guarda a palavra, que guarda o seu conserto, e num Deus que vela por aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele está dizendo, eu guardo os teus mandamentos, Senhor. O segundo ponto para o projeto de Neemias ser aprovado diante de Deus e dos céus, Neemias continua a sua oração e ele descreve aqui a oração. Ele começa a fazer, no capítulo 1, verso 6, confissão pelos seus pecados, pelo pecado dos seus pais e pelo pecado do povo. Ele diz assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Neemias capítulo 1, verso 6, pegue a sua Bíblia. E os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Então ele distribui turnos de oração contínuos, além de jejuar por um período de 4 meses e orar em turnos de dia e de noite. Eu faço confissão pelos pecados de Israel. Primeiro ele começa confessando diante de Deus os pecados da nação. Ele tem em seu coração que ainda nada deu certo, porque provavelmente Deus estava disciplinando, continuava com a sua disciplina ao povo que há 70, há 90 anos atrás, porque já tinham passado 20 de cativeiro, mais ou menos segundo os estudiosos. E Neemias está confessando os pecados da nação diante de Deus. E ele diz assim, porque os meus pais pecaram. O teu povo pecou e eu pequei. Aqui está o terceiro ponto para o projeto de Deus que Neemias está apresentando ser aprovado. Neemias confessa o pecado do povo, confessa o pecado da casa de seus pais, mas ele se coloca inserido no meio do caos. Nós, como seres humanos, costumamos passar a outro quando tem algum problema dentro de casa, no casamento. A quem você faz a transferência? Você transfere para quem? A culpa é de quem? Nós queremos culpados como Adão e Eva fez, né? Adão disse, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Eva disse, a culpa é do homem, a culpa é da serpente, né? Então, um jogando a culpa para o outro, né? E Neemias não. Neemias, ele diz que a culpa também é dele. Quando há um problema nos relacionamentos, costumamos culpar o cônjuge, o filho, o patrão, o melhor amigo. Então comece a orar diferente, com o sentimento da grandeza de Deus e da tua pequenez, da minha e da tua pequenez. Precisamos nos apequenar diante de um Deus gigante e reconhecer as nossas misérias. Aí a Bíblia vai dizer que ele começa a lembrar as alianças de Deus no capítulo 1 e pede para que Deus o faça prosperar diante do rei. Porque o propósito dele é orar, jejuar, mas ele tem o alvo de como fez Esther, que se apresentou diante do seu marido, ele tem o alvo de se apresentar diante do rei Artaxerxes, que é um rei persa. Ele tem o alvo de ir até o rei para pedir socorro. Ele vai agir, e para agir ele está em oração. E no capítulo 2 veremos que no mês de Nissan, sucedeu pois no mês de Nissan. Nissan é final de março do nosso calendário, início do nosso abril. Então ele ora e jejua, lembra que eu pedi para guardar a data? Esse espaço de tempo é o que Neemias orou, 4 meses, de dia e de noite, fazendo oração perante o Deus dos céus. E ele vai novamente servir a taça do rei Artaxerxes, ele é copeiro. E se pensarmos que copeiro é uma profissão como a nossa aqui no Ocidente, não. Tomar uma aguinha. Ser copeiro era uma profissão de alta confiança. Ele deveria beber e experimentar toda a alimentação que passasse pela mesa até chegar ao rei. Ele deveria beber as bebidas do rei, a de ser que houvesse um complô contra o rei, ele morresse envenenado. Então quem morreria seria o copeiro. Então tinha que ser uma pessoa de muita confiança. Era
uma profissão que conferia periculosidade também. Mas Neemias está ali como um homem de confiança de Artaxerxes, e ele se apresenta, e ele deveria ter uma postura, uma etiqueta palaciana para se apresentar, de tal maneira que ele deveria estar feliz. Além do que, o vinho na Bíblia, veremos que também simboliza a alegria, simboliza as festas, e ele deveria estar com semblante festivo ao servir a taça do rei. E não era assim que ele se colocara, além de estar jejuando e orando, contristado de coração, ele está amarguradamente, profundamente triste. E quando ele adentra a presença do rei, o rei nota essa tristeza. O rei era habituado com ele. O rei faz a pergunta: que tristeza é essa? Ele diz assim: por que está triste o teu rosto? Capítulo 2, verso 2. Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. E ele refere que temeu grandemente. O rei poderia pensar que Neemias mudou de lado e tinha um complô contra ele. Neemias de pronto diz: viva o meu rei para sempre. Como eu estaria feliz se a cidade, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as portas a fogo. Ele conta o problema na hora. Ele revela o problema na hora. Para a pessoa certa. Ele coloca as cartas na mesa e vai ver o que vai acontecer agora. O rei, ao ouvir aquela palavra carregada de tristeza, ele vira para Neemias, capítulo 2, verso 4, e diz: o que me pedes agora? Você pode imaginar um rei cheio de posses, cheio de autoridade, um grande imperador, e você se apresentando depois de orar e jejuar, apresentar as tuas angústias, ele te perguntar o que você quer agora, o que você me pede agora. E quem ora sabe pedir. Quem ora tem os projetos todinhos direcionados pelo céu. E Neemias já está em ordem na sua cabeça, no período de oração e jejum, ele formatou o pedido que ele faria. Ele diz que o rei, o primeiro pedido, me permita retornar à minha cidade e reconstruir os muros. Olha que desafio. Neemias não é pedreiro, arquiteto, engenheiro, carpinteiro, e ele diz: me permita ir e reconstruir os muros. Neemias também pede mais: que o rei me dê cartas para passar pelo jardim de Asaf, que o rei me dê madeira para reconstruir. Ele havia declarado que as portas da cidade estavam queimadas a fogo, então estava sem proteção. Que o rei me dê madeira para reconstruir a entrada da cidade, as portas. Ele pede material. Ele faz um pedido de uma grandeza. Ele queria material para reconstruir os muros de Jerusalém, daquela grande província. E ele responde assim, que a rainha e o rei conversam e perguntam qual é o tempo que ele precisa para fazer essa obra. E eles afirmam um determinado tempo que não está descrito na Bíblia. Mas ele afirma: o rei me deu, segundo a boa mão de Deus, que estava estendida sobre mim. Olha que coisa linda, o projeto aprovado por Deus. Ele sabe pedir o que ele precisa para o projeto. Ele pede algo grande, ele pede a licença, ele pede a licença por escrito, assinada. Ele pede o material, ele pede o tempo que ele precisa, uma autorização. E o rei deu segundo a boa mão de Deus que estava sobre ele. Então você aprende hoje que o teu Deus é grande, firma alianças, que nós devemos nos curvar diante dele e que se vamos orar e jejuar e pedir por tanto tempo, nós devemos pedir algo grande, porque coisa pequena você mesmo pode fazer. Coisa pequena para ser resolvida a gente dá um jeitinho, mas coisa grande é só para esse Deus tão grande e terrível que nos assiste.
E Neemias recebe também uma comitiva para ir com ele. Não é tão grande, mas uma comitiva real. No capítulo 2, verso 10, vai afirmar que um certo Sambalate, ele é rei dos Oronitas. Muito se desagrada em saber que alguém quisesse ver o bem do povo de Judá. Esse Sambalate é rei dos Oronitas, que é uma cidade dentro de Samaria, um povo mestiço com os judeus. Mas ele não queria ver o bem, ele tinha competitividade, ele queria ver o mal do povo judeu. E ele vai no encalço de Neemias para ver o que daria essa viagem. Porque eu creio que todos ficaram sabendo, Neemias está preparado dentro da Pérsia e sai dali se direcionando para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, a visão é desoladora. Jerusalém está em ruínas. Neemias chega e olha aqui, quem tem projeto por Deus, porque tem um projeto aprovado por Deus, não precisa se preocupar em arrancar esse projeto do papel e sair mostrando para todo mundo antes do tempo. Ele tem tudo em suas mãos, está tudo pronto, preparado, mas ele poderia chegar dentro de Jerusalém, alarmando aqueles que estão miseravelmente pobres, em angústia e sem esperança. Eu cheguei, eu vim, eu sou do povo, eu sou irmão de vocês, e reconstruiremos toda essa cidade, olha o material que eu trouxe. Mas Neemias fica calado. Aos olhos, talvez, de alguns observadores dentro de Jerusalém, desconfiados, vendo cavalos reais, mas ele desce por 3 noites em silêncio para olhar a real situação de perto, que ele ainda não tinha visto. Talvez estava pior do que ele imaginava. Haviam pedras queimadas por toda a cidade. Como é que levanta uma cidade com pedra queimada? E ele fica calado por 3 dias. Você tem um projeto que foi aprovado já por Deus? Você está com tudo pronto para abrir o seu comércio, para iniciar o ministério que Deus te deu, para começar uma carreira, iniciar uma graduação, retomar o seu casamento, está pensando em casar, tem um projeto, qualquer que seja o seu projeto. Não saia distribuindo para todos. Não serão todos que vão se agradar. Aprenda isso. Nem todos se agradarão com a sua vitória. E Neemias, sabendo disso, vai convocar as pessoas que vão lhe ajudar a levantar aquela cidade de novo, levantar aqueles muros. E ele conta ao povo judeu ao 3º dia como a boa mão de Deus esteve sobre eles e o fez prosperar. É a mão de Deus que nos fará prosperar no caminho. Os projetos de qualquer outro podem se dar de qualquer forma, uns de forma ilícita, outro não, mas o teu, que é projeto de Deus, é a boa mão de Deus que se estende sobre o seu povo. Neemias não fica também conversando muito, ele começa rápido o trabalho. Quantos de nós costumamos falar demais e não fazer? Eu ouço, porque a fé vem pelo ouvir. Eu falo no momento certo. E eu faço. Então eu ouço, é a tríade para se concretizar um projeto. Eu ouço, eu falo e eu faço. Neemias pega o material e começa mão à obra. Mão à obra. Mão à obra. A sua volta está lá. Lembra-se do Sambalate? Você acha que ele ficaria sozinho? Ele junta uma panela maior e juntam-se Sambalate, Tobias, Gesem e vão agora tentar solapar novamente esse projeto, mas agora com palavras de desânimo para o povo, com palavras que vem como um bate-estaca para tentar fundar a fé. Nós também ouviremos diante de projetos que Deus nos dá palavras contrárias. Você tem que estar preparado para isso.
Neemias está trabalhando e no capítulo 3 você vai notar todo o trabalho dos que trabalham na edificação do muro, o nome dos edificadores, e Neemias coloca a ordem e põe cada família próxima à sua casa para que eles fiquem animados na construção, na casa antiga que fora destruída na época do cativeiro. Olha, aqui era a casa, talvez ele separe e diga que era a casa do seu pai, aqui era a casa, era próximo da tribo tal que morava. Então eles estão próximos cada um da sua casa. No capítulo 4, verso 1 diz: E sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E disse: Que fazem os fracos judeus? Olha só, subestimou a força dos judeus. A fala ainda de Sambalate: permitir-se-lhes isto? Quem é que permitiu que eles façam? Vai continuar essa permissão? Não vão parar? Quem deixou? Porque Neemias não contou quem havia permitido. Neemias não falou que tinha carta. Neemias não ficou dando esclarecimento para o inimigo. Por que nós damos tanta palavra e tanto combustível para o adversário da nossa alma? Pare de se explicar tanto às pessoas à sua volta. Comece a trabalhar mais e ouvir o Deus grande e terrível que te confiou este grande projeto. Sacrificarão? Olha só, ele estava preocupado até com o sacrifício. Acabarão um só dia? O trabalho era tão intenso que Sambalate ardia em ira porque via que o trabalho era bom, rápido, e ele já está calculando no relógio dele, no cronos dele, o tempo que eles acabariam aquela obra. Olha o que ele diz mais. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Aí ele chama o companheiro dele, Tobias. Tobias, o amonita, do povo de Amon, diz assim: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Vocês viram o que os zombadores tentam fazer? O que as pessoas que não têm compromisso com o seu projeto tentam fazer? Te desanimar, acabar com a sua fé. Não dê ouvido, sai de perto dessa mesa. Saia de perto dessa roda infrutífera que só te leva a ficar mais desanimado e enxergar as impossibilidades. Lembre-se sempre, traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembra que Jeremias, em Lamentações, na época de cativeiro, ele falou: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E que já havia, sim, uma profecia para a reconstrução de Jerusalém. O mesmo profeta Jeremias que predisse o tempo do cativeiro. Jeremias 29:11 disse: bem sei eu, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, que são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então eles teriam prosperidade, sim. No capítulo 4 ainda, Neemias começa a apresentar aquelas falas desprezíveis dos inimigos a Deus e diz: ó Deus, nosso Deus, somos tão desprezados. Capítulo 4, verso 4, oração, na oração. Que caia o opróbrio sobre a sua cabeça, faça com que seja disposto uma terra de cativeiro, cubra a sua iniquidade e não se risque de diante de ti o pecado, pois te irritam e defronte dos edificadores. Ele está dizendo que ele não está irritando ele. Eu não estou irritado. Eles estão irritando o Senhor, meu Pai. E agora, aquele povo que está trabalhando tão arduamente com Neemias, a tribo de Judá, recebeu a seta do inimigo. Que seta foi essa? Eles chegaram até Neemias e disseram: Neemias, os homens estão cansados. Tem muito entulho para ser retirado ainda. E Neemias
faze-os lembrar de que eles não estão trabalhando por ele, ou pela Pérsia, ou mesmo somente pelo país e pela restauração nacional. O propósito é muito maior. Neemias capítulo 4, versículo de número 14, Neemias vai dizer: Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Deus grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias está dizendo: pelejai pelo irmão que está do seu lado sofrendo, pelos vossos filhos. O trabalho aqui é pelas vossas filhas, é pela sua casa mesmo. Você que faz a obra de Deus, como eu faço, como a minha casa faz. Nós devemos nos lembrar que Deus não deve nada a ninguém. O Deus do projeto, que te confiou o projeto, deu o início do projeto, prometeu o projeto de pé, a boa mão se estendeu sobre você, é o mesmo que vai fazer prosperar a sua casa. Então trabalha na obra dele, porque é ele, você está trabalhando na obra dele, mas é a sua casa que vai obter resposta. São seus filhos que serão alcançados por essa obra. É a sua esposa que será recompensada. É a estrutura familiar que será restaurada. Não é só uma honra nacional. E Neemias dá uma nova estratégia, porque ele ouve falar que agora Sanbalat se une, Sanbalat, Tobias, Gesem e um grupo maior, os arábios. E eles planejam matá-los. Você sabe que o inimigo, quando você tem um projeto grande, ele também vai mudando de estratégia e tentando todos os ardis perigosos dele para te deslubriar. Mas quando não consegue, ele diz: nós vamos matá-lo. Mas Neemias se previne e vaticina o povo. E eu vou usar como imuniza o povo. A terminologia imuniza, ele prepara para o povo se defender.